Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou apenas pesquisador errante. E neste vídeo a gente vai continuar a nossa leitura comentada, dessa vez o capítulo 12 do livro Pequeno Príncipe. Então já sabe, né? Deixe seu comentário, deixa o like se está gostando da série, se inscreve no canal e compartilha comigo o seu. Então, dito isso, vamos logo pro vídeo. Capítulo 12. O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Essa visita foi muito curta, mas mergulhou o príncipezinho numa profunda melancolia. "Que fazes aqui?" perguntou ao bêbado, silenciosamente instalado diante de uma coleção de garrafas vazias e uma coleção de garrafas cheias. "Eu bebo", respondeu o bêbado, com um ar lúgubre. "Por que bebes?" perguntou-lhe o príncipezinho. "Pra esquecer", respondeu o beberrão. "Esquecer o quê?" indagou o príncipezinho, que já começava a sentir pena. "Esquecer que eu tenho vergonha", confessou o bêbado, baixando a cabeça. "Vergonha de quê?" investigou o príncipezinho, que desejava socorrê-lo. "Vergonha de beber", concluiu o beberrão, encerrando-se definitivamente no seu silêncio. E o príncipezinho foi-se embora perplexo. As pessoas grandes são decididamente muito bizarras, dizia de si para si, durante a viagem. Então, como é de costume, vamos iniciar pelo resumo do capítulo anterior, né, no caso, que é o capítulo 11. E o capítulo 11 era o segundo planeta, que era do vaidoso, né? A gente falou um pouco sobre ele, que é a pessoa que ela só vê a si mesma, as coisas têm valor só em volta dela, a sua forma de pensar, a sua forma de vestir, a sua forma de se portar, etc. As pessoas só têm valor quando aclamam ela e etc. E ela não vê mais nada além de si mesma, né? É um carinho extremo por suas formas de resolver as coisas e ignorar todo o resto, né? Lembrando, não tem nenhum problema do rei querer ter poder e mandar nos outros. O problema é quando se fecha só nisso, assim como o nosso vaidoso, né? No capítulo 11. E agora, nesse capítulo 12, a gente tem uma abordagem totalmente distoante das duas anteriores, que é apenas a apresentação das características e não tem absolutamente nenhum aprontamento, não tem quase nenhuma interação, né? Apenas uma visita rápida e melancólica do Pequeno Príncipe com o bêbado, né? E aqui, antes de seguir em frente, eu gostaria de fazer uma recapitulação, né? Lembrando que a gente tá nos planetas de 325 a 330, né? Então, nós temos 6 planetas, né? Então, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Certo? Então, nós temos 6 planetas. Eu sei que parece que é 5, mas nós temos 6 planetas, tá? Só lembrando, do dia 18 até o dia 28 são 11 dias, tá? Enfim. Então, o primeiro planeta, no caso, era do rei, a pessoa que se fecha no poder dela, né? O segundo é do vaidoso, que se fecha na sua própria forma, nas suas próprias convicções, na sua própria autoestima, né? E aqui agora nós temos o bêbado, que se fecha nas suas próprias dores, na sua própria vergonha, né? E aqui é interessante que tem muito elemento. Eu acho que eu conseguiria fazer um vídeo de 20 minutos se eu quiser sobre isso, mas eu não vejo necessidade. E tem muito elemento que a gente pode comentar aqui, principalmente o desenho. O desenho eu acho que é interessante a gente comentar. Mas eu gostaria de ser bem sucinto aqui e dizer o seguinte. Que esse bêbado aqui, ele está agregando todas as pessoas que obtêm prazer facilmente através do corpo, né? Que às vezes é um prazer que se busca pelo prazer, por você se sentir satisfeito. Às vezes é um prazer que você faz para ter um escapismo da realidade. Então, pessoas que têm vícios sexuais, pessoas que têm vícios com drogas, como cigarro, maconha, etc. Pessoas que têm vício com bebida, né? Pessoas que têm vícios com jogos. Então, ele mostra a perspectiva escapista do adulto, né? Na verdade, é do ser humano de forma geral, mas o livro ele retrata como adulto, né? Vamos tentar se ater um pouco ao livro. E eu achei interessante que, eu até não comentei nos outros, mas aproveitar e comentar nesse, né? Quando a gente fala de dividir as pessoas em grupos, a ideia não é separar elas, mas unir as que fazem sentido, né? Então, aqui, no caso, o rei, ele falava pessoas que querem liderar e mandar nos outros e regular as formas de pensar, tá? Daí o outro, vaidoso. Pessoas que querem ser aclamadas, que querem ser seguidas, que querem ser admiradas e que só importa a elas e não importa as pessoas em volta delas. As pessoas têm serventia quando elas estão servindo ao vaidoso. E por último aqui, pessoas que estão reféns das suas próprias paixões, né? Seus próprios desejos. Esse é o bêbado, certo? É exatamente isso que nós estamos falando aqui. Quando nós estamos dividindo, nós não estamos separando arbitrariamente. Nós estamos unindo pelas características em comum, né?
Então, tem várias pessoas aqui dentro desse bêbado, certo? E que tem exatamente esse pensamento. E um pensamento bem destrutivo, que eu vou tentar ser o mais breve possível, porque senão eu realmente fico uma hora falando só sobre o ciclo de destruição, que é, ele tem um raciocínio circular. No caso, ele fala, eu bebo, depois ele fala, e eu bebo para esquecer, ele complementa, esquecer que eu tenho vergonha, e ele emenda a última frase dele dizendo que ele tem vergonha de beber. Então perceba que quanto mais ele cai nessa tentação dele, mais ele tende a cair, certo? É aquela história que quando você tá correndo, se você tropeçar, o teu próximo passo, se não for corrigido, vai fazer você tropeçar mais ainda, até que eventualmente você não consiga mais firmar o pé no chão e você rale de cara no chão, né? Então, é uma coisa que vai sendo cumulativa, né? E aqui a gente pode pegar até alguns exemplos, como por exemplo, algumas políticas econômicas que você fala, estamos com pouco dinheiro, então temos que imprimir dinheiro, e daí isso causa inflação. Eles falam, agora o dinheiro vale menos, o que nós vamos fazer? Imprimir mais dinheiro. E daí, eventualmente, isso vai agregando outros problemas, empresas vão saindo, etc., e você vai tendo um ciclo destrutivo, certo? Tem a espiral virtuosa, que é uma espiral que você vai subindo, você vai construindo, do meio para fora. Tem a espiral destrutiva, que você pega de cima e vai funilando até chegar no meio, até que você não tem mais pra onde sair. E você colapsa em si mesmo, né? E daí, a solução disso é a estagnação, você para, certo? E se você não fazer um movimento de mudança, você simplesmente fica parado, apenas definhando. Você não consegue nem mais cair mais direito, sabe? Por causa que você não tem nem mais coisas para você conseguir agir. Você simplesmente fica estagnado e parado. Então você precisa fazer uma mudança, porque senão simplesmente trava, né? E aqui, deixa eu até pegar a imagem aqui, colocar a imagem aqui pra vocês. Eu gostaria de mostrar uma coisa aqui, que eu acho que esse desenho, apesar de gostar muito dos baobás, esse desenho é muito genial, por causa que ele reflete muito mais coisa do que o que tá escrito. Apesar do que tá escrito, tá muito bem escrito, não é nenhuma crítica a isso. Mas nota uma coisa aqui, ó. Aqui embaixo, nós temos umas garrafas vazias, tipo umas, acho que 5 garrafas aqui, mas deve ter mais, né? Tem 2 garrafas cheias e uma caída ali e ele tomando copo, né? O que isso simboliza, né? Isso simboliza que ele tá no meio do caminho. Ele já teve muitas experiências de prazer, né? Ele já tá acostumado com isso. Então, ele tem muito que se envergonhar, digamos assim, tem muito que esse vício já dominou ele. Só que ele tem perspectiva de conseguir aproveitar esse vício. Então, ele tá no meio do caminho, ele ainda consegue aproveitar, ainda tem bebidas a beber ali. E isso faz com que ele fique pensando: ah, eu tenho vergonha, então vou beber mais e etc. E continuar. E daí fica naquele raciocínio de: ah, eu já errei. Então, o que mais um erro importa? E daí ele continua errando. Daí ele erra mais ainda, né? Ele acumula mais erros. E ele olha para um erro maior ainda, que antes para ele era impensável. Mas agora ele pensa: ah, mas comparado com o que eu já fiz, né? O que é mais um? E assim vai seguindo. Então, né? Você começa às vezes com um pequeno erro, como uma pequena mentira, né? Vamos fazer uma comparação, uma pequena mentira. Essa pequena mentira vira a negação da realidade em si, dizendo que não aconteceu uma coisa, certo? Você simplesmente estava negando ali, dizendo, não, eu fiz tal coisa. Depois tem que mentir na cara dura de alguém. Depois você tem que negar o direito de alguém, por causa que a tua mentira vai contra a realidade e isso vai, às vezes, e contra o testemunho de uma pessoa que tá falando a verdade, né? Depois disso, você precisa tomar ações para encobrir a sua mentira e as suas outras mentiras que você criou em volta disso, até que você tá tão envolvido nisso, você prejudicou tantas pessoas, você negou tantas coisas que você não consegue mais sustentar. E uma coisa que às vezes seria impensável para você, como por exemplo, às vezes matar uma pessoa, às vezes se torna aceitável, porque se diz, mas a pessoa sabe demais. Eles vão me comprometer muito. Se eu cair agora, não vai ser uma queda pequena, então você vai ter que morrer, vai ter que matar ela. Então, você começa com pequenos erros, como você negar que você foi numa festa, etc. E quando você vê, você tem que enterrar uma pessoa. Obviamente, não é uma coisa direta, tipo, não é necessariamente todas as mentiras vão levar você a assassinar pessoas. Mas você percebe que a tendência geral é essa? Mesmo que você não chegue nas últimas consequências, a tendência geral é essa. Você começa com mentiras, você se acostuma com aquelas mentiras resolvendo seus problemas, até que eventualmente você olha pra um problema maior que você deveria se esforçar pra resolver e fala:
Ah, mas funciona com os pequenininhos, por que não faz pros grandes? E daí você aplica pro grande. Só que daí o grande, ele começa a te comprometer. E daí você começa, entende? Esse é o ponto, sabe? E aqui não é nem uma crítica à questão, por exemplo, carnal, sabe? Você pode sim ter prazer carnal, se ele for ordenado. O problema é que ele faz isso de forma desordenada e isso causa causando vergonha pra ele, o que faz ele abusar ainda mais e se prejudicar. Lembrando, obviamente, bebida ela te faz mal em excesso, assim como água faz mal em excesso, etc. Então, se você abusa, se faz muito, se você faz com desequilíbrio, todas as coisas te fazem mal, certo? Então, ali o problema não é a bebida em si, assim como, por exemplo, apostar não é um problema em si, assim como relações sexuais não é um problema em si, o problema é a forma desordenada de se relacionar com essas coisas, sabe? E é justamente isso que tá acontecendo com o bêbado. Ele reconhece que ele tá desordenado, mas ele não está disposto a mudar. Ele reconhece que ele bebe, ele não nega isso. Ele reconhece que ele bebe pra esquecer. Ele reconhece que ele tem vergonha. E ele reconhece que a vergonha dele é de beber. Ele reconhece as três coisas. Mas ele não consegue dar o passo de coragem, dar o salto de fé de eu vou parar de beber, minha vida vai momentaneamente piorar pra caramba, minha vida vai ficar uma desgraça, eu vou sofrer abstinência, mas no médio prazo, daqui a 2 meses, eu vou conseguir olhar e falar: eu tô sofrendo menos, agora o sofrimento é só um sofrimento normal. E eu consigo parar de ter vergonha e eu consigo fazer minhas outras coisas. Eu consigo viver minha vida além de ficar bebendo, ficar perdendo minha vida aqui, sabe? Então, o bêbado é a pessoa que ela precisa dar o salto de fé, de aceitar o sofrimento, largar essas coisas, tipo, literalmente pegar as bebidas, quebrar no chão, jogar fora. Por causa que se ele continuar com as bebidas ali na frente dele, ele vai pensar: ah, mas ainda tem bebida, né? Mas é tão bom, mas eu tenho vergonha. E daí a vergonha faz ele beber de novo, entende? Então, a solução dele seria o quê? Se afastar. E aqui eu até acho legal ressaltar que o Pequeno Príncipe ele tem um ímpeto ali, né? De que ele quer ajudar o bêbado. Mas o bêbado não quer se ajudar, certo? Porque assim, se você tem um vício e tem uma pessoa que quer te ajudar, você já tem, tipo, uma grande vantagem, tá? Se essa pessoa que quer te ajudar é você mesmo, a vantagem é maior ainda. Por causa que, no fim das contas, você é o principal fator de mudança, certo? E tem pessoas que, por exemplo, meu vô, ele um dia, casualmente, ele era bem viciado em bebida e fumar, ele só olhou e falou: Não quero mais." Pegou o resto de vinho que tinha, jogou tudo na pia, as garrafas vendeu pra fazer dinheiro, e os maços, o resto do maço que ele tinha ali, né, carteira de cigarro, ele jogou fora. E nunca mais bebeu, e nunca mais fumou. E a pessoa pode fumar e beber do lado dele que ele não liga. Enquanto que tem pessoas que elas vão tropeçando cada vez menos, vão bebendo menos, certo? E chega um momento que elas conseguem de fato largar, mas elas têm que jogar fora as bebidas e não ficar mais perto, porque senão elas podem voltar. São formas de superar o problema diferentes, tá? Algumas pessoas são mais adequadas para a primeira, outras são mais adequadas para a segunda, certo? A gente tem tendências diferentes e às vezes as pessoas elas têm a mesma tendência para coisas diferentes. Então, por exemplo, eu não tenho problema com comida, certo? Eu consigo ficar um tempo sem comer, eu consigo pular uma refeição se eu quiser, voluntariamente, mesmo que esteja com fome. Agora, tem pessoas que não conseguem fazer isso. Isso é uma dificuldade pra pessoa, certo? E tá tudo bem. A gente tem dificuldades diferentes. Tem pessoas que têm problemas com a forma de se relacionar sexualmente, que não conseguem ficar sem, etc. Tem pessoas que não ligam, podem passar a vida inteira sem fazer isso, e elas poderem fazer, e vão ficar de boa. Sabe? As pessoas têm vulnerabilidades diferentes e às vezes o que a pessoa ela tem de força, por exemplo, para largar bebida e cigarro, ela não tem para, por exemplo, aposta. E parece contraditório, mas é a nossa fraqueza, né? É a brecha da nossa armadura. Então, eu acho que o mais importante que ele ressaltar esse bêbado é que o Príncipezinho tava querendo ajudar ele. Se ele pedisse ajuda, o Príncipezinho talvez conseguisse tirar ele, ou pelo menos diminuir um pouco o sofrimento, dar alguma perspectiva para ele. Mas o maior problema do bêbado é que em momento nenhum ele pediu ajuda, ele tava disposto a sair, certo?
E ele apenas tava abraçando a desgraça dele, aceitando que não temos o que fazer, né? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários o que você achou, se gostou ou não. Dá o like ou dislike também, né? Se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. E compartilha com um amigo seu. Só lembrando, né? Se você gostou, talvez algum amigo seu que tenha um perfil parecido, né? Gosta também. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se, sou apenas um Pastor Errante. Fique com Deus, até a próxima. Tchau.